Bom, continuando, agora eu vou mostrar referente ao material que eu passei, né, já pelo grupo, e eu vou mostrar como funciona a transmissão síncrona e assíncrona. Eu vou começar pela síncrona, tá? Na verdade, para ser mais específico, é a transmissão em série, tá bom? Síncrona. Vamos começar por ela. Então, é o seguinte. Quando você tem uma transmissão do tipo síncrona, tá? O que acontece? Significa que, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, nós temos aqui o transmissor e o receptor, sempre, né? Se existe uma transmissão, tem que ter quem envia e quem recebe. Nesse tipo de transmissão, né, que é em série síncrona, são necessários dois canais, tá? Ou seja, dois fios para poder passar esses dados. E um dos fios passa os dados, né? Ou seja, os dados em si. Esses dados pode ser o que você imaginar, uma letra que você digitou pelo teclado, pode ser algum arquivo que você copia do computador para o pendrive ou vice-versa, né? Enfim, você baixa alguma coisa na internet, enfim, qualquer transmissão, tá? Tanto dessa forma mais externa quanto mais interna, coisas que acontecem lá entre os chips da placa-mãe, por exemplo. Tá? Não importa, qualquer transmissão, alguém manda e alguém recebe. Isso normalmente, no final das contas, na verdade é um chip que faz isso, tá bom? Eu vou explicar mais para frente o que é um chip. Nesse tipo de transmissão, né, síncrona, é necessário, na verdade eu já disse, né, são necessários dois fios, ou seja, dois canais para ser transmitido esses dados. Tá? Um deles os dados e o outro o clock. Então, pode ver que aqui na parte de cima, a onda quadrada, né, representa o clock, tá certo? Lembrando que é como se fosse aquele exemplo que eu passei, né, na última videoaula, como se fosse o som do bumbo, né? Pum, aqui, silêncio. Bum, de novo, silêncio. Bum, né? Então é como se fosse ritmando aqui para que os dados possam ser transmitidos. E cada ciclo de clock é isso aqui tudo, ó, como eu já mostrei na aula passada também. Então isso aqui é um ciclo de clock. Deixa eu pintar aqui, né? Olha lá, isso aqui é um ciclo de clock. Por isso que o dado é enviado debaixo desse ciclo de clock. Tá vendo? Certinho. Outro ciclo de clock, então é enviado 0. Depois, no outro ciclo de clock, é enviado 1. E assim por diante. Tá bom? Então, o que acontece? Os dados precisam de dois canais de comunicação. Um passa os dados, 0, 1, 0, 0, 1, ou seja, os dados em si. Aqui um exemplo, tanto faz, tá? Mas um exemplo que eu passei aqui, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. E o clock fica lá, né? Incansavelmente no mesmo ritmo, tá certo? No mesmo ritmo, para que o transmissor e o receptor possam, né, combinar a transferência de dados, tá certo? Aquele exemplo também que eu passei, né, de uma pessoa jogando tijolos, né, para o andar de cima, um envia e o outro recebe, tá certo? Então a sincronização é feita por aqui, é como se fosse o barulho de um bumbo, tá bom? Legal, essa é a transmissão de forma síncrona, né, de dados sendo enviados em série. Agora, um outro exemplo aqui, a transmissão em série, só esqueci de colocar aqui, ó, em série, de forma assíncrona, ok? Então, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Então, como que é feita? Transmissor e receptor, ele vai enviar os dados para o receptor, o transmissor, né? E tanto os dados quanto o clock, eles são embutidos no mesmo canal, ou seja, no mesmo fiozinho, tá bom? Pelo mesmo caminho que passa os dados, passa embutido aí o clock também. Sempre haverá clock, tá? Se a transmissão é feita em série ou série síncrona ou assíncrona, não importa, mas o clock sempre vai existir. É a maneira do receptor poder combinar com o transmissor, né, como que vai ser mandado esses dados e quando começa e quando termina. Nesse caso aqui, um exemplo, né, tem aqui o bit de início, de start, e o bit de fim.
Então, além dos 8 bits, normalmente são 8, né, grupo de 8 bits, tá certo? Que são enviados de um para o outro, há também mais 2 bits adicionais, onde um diz que iniciou e o outro diz quando terminou, tá? Então, essa é uma forma, essa é uma maneira, tá certo? Mas tem outras tecnologias que utilizam a transmissão em série assíncrona, que a maior parte dos dispositivos, as tecnologias, os chips, fazem a comunicação em série de forma assíncrona, tá? Então, esses dois dados, clock, né? Da mesma maneira aqui, ó, o clock e dados é feito em um canal só, da forma assíncrona, tá bom? Agora eu vou explicar como que funciona a transmissão diferencial, tá? Essa transmissão diferencial, ela funciona da seguinte forma. Eu não desenhei nada aqui, eu vou mostrar aqui na internet alguns exemplos, fica mais fácil de entender. Então, eu vou utilizar o USB, né? A tecnologia USB que nós utilizamos para mouse, teclado, carregar o celular, transmitir dados do celular para o computador, enfim, né? Muitas tecnologias se utilizam da interface USB para fazer a comunicação. Tá? Esse é apenas um exemplo, tá? Não quer dizer que somente a USB utiliza essa transferência diferencial. Então tá. Lembra que eu expliquei na videoaula passada que a transmissão de dados, né, de elétrons, para ser mais específico, em um fio, em um cabo, né, em um condutor elétrico, o que acontece? Quando essa transmissão existe, ou seja, quando há transmissão de dados, há corrente, é criado um campo eletromagnético. Eu até pedi para vocês verem aí como funciona o eletroímã, tá bom? Então, o que acontece? Aquele campo eletromagnético, né, que é criado ao redor desse fio, desse canal, né, também acontece na transferência em série. Porém, essa transmissão, diferencial, ela tem 2 fios, ou seja, os dados são trafegados. Por exemplo, coloca o pendrive, você quer copiar alguma coisa, por exemplo, um filme do pendrive para o computador. Então, esses dados vão ser transmitidos, tá certo? Porém, existe um outro fio junto dele, ou seja, próximo dele, encostado, né? Vizinho desse fio que envia os dados. Esse outro fio, na verdade, ele tem uma transmissão inversa e contrária, tá? Ou seja, ele está enviando 0, 1 e no outro fio ele retorna 0, 1. Só que ao retornar não serve para nada, ou seja, os dados retornam, mas não tem um objetivo de receber de volta, tá? Ele tem o objetivo de quê? Ele tem o objetivo de anular o campo eletromagnético daquilo que está indo, ele anula o campo eletromagnético do que está voltando. Porque o sinal que está indo, né, pode ver aqui, ó, ele tem esses fiozinhos aqui, ó. São 4 fios, tá? São 4 fios que existem na tecnologia USB. Tá? No caso de celular, pode ser que tenha mais, 5, 6, tá? No caso do lado de dentro, do lado de fora, né, no conectorzinho mesmo, você vai encontrar normalmente 5, tá? Mas o USB em si, ele tem 4. Depois que passa para dentro do computador, ele vai utilizar apenas 4, tá bom? Esse quinto fio, né, ou sexto, dependendo do que você tiver, no caso um conector de carga de celular, ele tem outros objetivos, não tem a ver com a tecnologia USB em si, tá bom? Então a tecnologia USB pura possui 4 fiozinhos desses daqui, ó. Esse aqui é um cabo USB, tá? Estou mostrando aqui, deixa eu clicar. É um cabo USB. Então ele possui 2, o vermelho que é a alimentação, o preto é o terra, tá bom? Sempre assim, tem que ligar, né? Então precisa do positivo e do negativo. E esses dois aqui, ó, o branco e o verde, pode ser que você encontre um fio com cores que não seja bem branco ou verde, ou seja, tudo preto, tudo branco, mas é incomum, é mais comum ser branco e verde, tá bom? Então um desses daqui, ó, tá vendo que é o data mais ou apenas D+, é por aqui que os dados são transmitidos. Estou copiando um vídeo do meu pendrive para o computador, então é por aqui que ele vai, tá certo? É por aqui que ele é transmitido,
o filme do seu pendrive pro computador, tá bom? E esse daqui, o que que faz? Ele envia no mesmo momento os dados que ele está enviando aqui, os zeros e uns, que ele está enviando por aqui, ele retorna por aqui igualzinho. Por quê? Para criar um campo eletromagnético no sentido contrário, anulando o campo eletromagnético, né, do branco. Isso aqui, na verdade, por mais que aumente, né, a transmissão e aumente o campo eletromagnético, isso não é tão prejudicial assim da maneira que é feita a transmissão em paralela, porque só tem esse, né? Só teria esse daqui. Mas só que nós temos que pensar também que esses dados vão passar por dentro da placa, né? E vão ter outros fiozinhos lá, ou seja, outros canais de comunicação que pode criar um campo eletromagnético e prejudicar outra coisa. Tá? Esse prejudicar, na verdade, é por causa do campo eletromagnético e por causa dele é gerado um ruído, ou seja, ruídos em geral. E esse ruído, na verdade, que é o lixo, vamos dizer assim, tá bom? Então isso atrapalha na transmissão. Então, se ele está enviando por aqui, ele espelha, né, e retorna para cá, ou seja, pode ver que mais em física tem a ver com sentido positivo, ou seja, indo, e negativo tem a ver com voltando, tá bom? Nesse sentido, pelo menos, tá certo? Então, é isso que faz a transmissão diferencial. Ele tem um outro fio, ou seja, um outro canal, para poder espelhar e retornar esses dados no sentido contrário. Se ele manda 0, ele retorna 0. Se manda 1, ele retorna 1 ao mesmo tempo. Tá? Para que esse campo eletromagnético, um campo eletromagnético do verde anula o campo eletromagnético do branco. Tá? Um anula do outro. Tá bom? E o que acontece? Tanto o transmissor, vamos voltar aqui, ó, tanto o transmissor quanto o receptor, ele consegue ficar comparando o tempo todo o que está indo e o que está voltando. E se tiver alguma coisa diferente do que está indo e voltando, ele pode anular, ou seja, aquele lixo que não foi criado, eventualmente tenha sido criado, então ele pode desconsiderar e não receber aquele dado, tá bom? Então por isso que é interessante a transmissão, diferencial, tá bom? Mais um exemplo, o cabo de par trançado, vamos lá, cabo par trançado. O cabo de rede que nós conhecemos aí, né? Quando você tem lá um roteador, ou seja, um computador, você tem esse tipo de cabo aqui, tá certo? Olha que interessante. Aqui também os dados eles são transmitidos, né, em um desses fiozinhos aqui. Pode ver que tem, né, 4 pares, ou seja, por isso chama cabo de par trançado, ou seja, de pares trançados. Então esse método de transmissão, né, ele manda os dados em um fio, certo? E faz o sentido contrário daqueles dados no outro, enrolado. Porque o campo eletromagnético deles se anula e acaba não causando ruído, nem para ele mesmo e nem para os vizinhos, para os outros cabos. Tá bom? Tem alguns cabos que têm uma proteção maior, tá? Que nem, por exemplo, nos padrões CAT, enfim, tem uma proteção um pouco maior aqui para que não haja interferência ou minimize mais ainda a interferência, tá bom? Eu vou dizer que isso aqui já tem uma proteção, uma blindagem, tá? Esse daqui mesmo, ó, tem um núcleo aqui separando cada um dos fios. Além desse par trançado, ainda tem esse núcleo para poder separar os pares trançados, tá bom? Então é isso. É muito interessante essa questão da transmissão diferencial, porque ele retorna tudo que envia, tá? Só que esse retorno não serve para receber dados em si. Serve para quê? Apenas para anular o campo eletromagnético daquele campo, né? Daquele canal, tá bom? Só voltar mais uma questão aqui, só para mostrar mais uma coisa. Tá? Aqui, ó. Então, enquanto um está transmitindo, esse aqui transmite os dados que você está usando e esse daqui serve para transmitir dados do tipo fake, ou seja, né, ele duplica aquilo ali, só que ao invés de ir, ele volta, ele retorna tudo que ele envia, tá bom? Só para poder anular o campo eletromagnético um do outro, tá bom? Então são esses fios que utiliza a tecnologia USB, aproveitando falar, tá bom? É isso aí, qualquer dúvida, manda lá no grupo. Abraço!